Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Após termos visto alguns exercícios básicos sobre a conservação, após termos visto alguns exercícios básicos sobre a quantidade de movimento, o momento linear, e também termos resolvido alguns problemas sobre o impulso de uma força, hoje vamos dar continuidade com a nossa aula, falando sobre a lei da conservação da quantidade de movimento. E comecemos por considerar um sistema de duas partículas de massas M1 e M2 e que se deslocam com velocidades V1 e V2 respectivamente. De que a primeira partícula possui massa M1, segunda partícula massa M2, primeira partícula velocidade V1 e a segunda partícula velocidade V2. Neste caso, as quantidades de movimento de cada uma das partículas vai ser para a primeira partícula P1, M1 vezes V1, e para a segunda partícula P2, M2 vezes V2. As quantidades de movimento deste sistema de duas partículas será dado por esta expressão. Quantidade de movimento do sistema vai ser igual a quantidade de movimento da partícula 1 mais quantidade de movimento da partícula 2. Se abrirmos estas expressões, P1 é esta expressão e P2 é esta expressão aqui. Quer dizer que para um sistema composto por duas partículas, a quantidade de movimento do sistema das duas partículas é dado pela soma das quantidades de movimento de cada uma das partículas, tá? Em forma extensiva está aqui. Agora, para um sistema composto por N partículas, teríamos então que a quantidade de movimento do sistema seria M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 e assim sucessivamente. Quer dizer, o cálculo do produto da massa pela velocidade das N partículas. Ok? Muito bom. Bom, agora consideramos duas partículas também de massa M1 e M2. Desta vez, as partículas deslocam-se uma com essa velocidade inicial 1 e a outra com a velocidade inicial 2. Quer dizer, V01 representa a velocidade inicial da primeira partícula e V02 a velocidade inicial da segunda partícula. Agora, estas duas partículas colidem entre si. Logo após a colisão, as suas velocidades passam a ser V1 e V2. Neste caso, repare que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é dada por P0 sistema, que será igual a massa da primeira partícula vezes a sua velocidade inicial antes do choque, mais a massa da segunda partícula vezes a velocidade inicial da segunda partícula antes do choque. A expressão para a quantidade de movimento do sistema após o choque é dado por esta expressão aqui, tá? MV1 mais MV2 ou M2V2. Então, agora temos duas condições ou duas equações. Esta equação antes da colisão e esta equação após a colisão. Agora, se nós considerarmos que as forças exteriores que atuam sobre os sistemas são nulas, então quer dizer que estas duas expressões serão iguais. Esta expressão será igual a esta expressão. Está aqui. Quer dizer que o momento linear inicial do sistema vai ser igual ao momento linear do sistema após o choque. Antes do choque, igual após o choque. Ou, em termos simples, P0 é igual a P. Isto é, M1 V01 mais M2 V02 igual a M1 V1 mais M2 V2. Ok? Então, estas duas expressões, esta expressão aqui e esta expressão, essa igualdade, traduzem a lei da conservação da quantidade de movimento, que diz o quê? Se a resultante das forças exteriores que atuam sobre um sistema de partículas for nula, a quantidade de movimento não se altera, isto é, a quantidade de movimento para um sistema em que as forças exteriores são nulas é igual antes da colisão igual a no final da colisão. Tem aí essa nota que é para ajudar vocês a diferenciar forças interiores das forças exteriores. Lembre-se que a lei da conservação da quantidade de movimento faz menção às forças exteriores, isto é,
a resultante das forças exteriores, que são as forças aplicadas ao sistema por agentes que não pertencem ao sistema, são nulas. Ao passo que as forças resultantes das interações entre as partículas, nesse caso são as forças interiores, não necessariamente são iguais a zero. Está aí para poderem ver esta pequena diferenciação. Bom, aqui apresento uma breve legenda, que é para ajudar cada um de vocês a perceber o que representa cada grandeza e a sua unidade no sistema internacional. Temos M1, M2, massa da primeira e da segunda partícula, expressas em quilogramas, V01, velocidade da primeira partícula antes do choque, V02 e assim sucessivamente. Agora, vamos falar um pouco sobre colisões entre partículas, uma vez que para chegarmos à conclusão acerca da lei da conservação da quantidade de movimento, falamos sobre colisões ou choques. Então, vamos falar um pouco sobre as colisões, os tipos de colisões, as classificações a que podemos dar e as fórmulas que são aplicáveis em cada tipo de colisão. Uma colisão entre partículas, na verdade, é uma interação breve e forte, durante a qual, se a resultante das forças exteriores ao sistema for nula, há conservação da sua quantidade de movimento. Quer dizer que na interação entre duas partículas, se a resultante das forças for nula, então haverá conservação da quantidade de movimento. Vamos considerar especialmente dois tipos de colisões: colisões elásticas e colisões inelásticas, ou as frequentemente chamadas de colisões completamente inelásticas. É claro que podem existem outros tipos de colisões, por exemplo, as inelásticas, mas nós vamos simplesmente falar das elásticas e das completamente inelásticas. Bem, o que vem a ser colisões elásticas? Bem, quando falamos de colisões elásticas, referimos-nos àquelas colisões em que as partículas separam-se imediatamente após a colisão. Uma partícula vem, choca com a outra e depois as duas separam-se, seguem caminhos diferentes, quer no mesmo sentido, quer em sentido contrário. Numa colisão elástica, existe sempre conservação da quantidade de movimento e conservação da energia cinética do sistema de partículas nas colisões elásticas. Assim, as colisões elásticas são caracterizadas por estas expressões que o professor acaba de colocar aí. Quer dizer que o momento linear inicial antes do choque é igual ao depois do choque, não é? Quer dizer que esta expressão é igual a esta, momento linear antes do choque é esta soma para duas partículas, o momento linear depois do choque é esta fórmula também para duas partículas. Agora, a energia cinética também vai conservar-se, tá? A forma de energia que nós observamos é a energia cinética. Então, a energia cinética antes do choque também é igual à energia cinética após o choque. Isso é uma característica principal das colisões elásticas. Então, se nós desenvolvemos esta expressão para a energia, vamos chegar a estas expressões. Simplificando os denominadores, chegaremos a essa expressão aqui. Quer dizer que temos essa soma das energias antes do choque igual à soma das energias depois do choque. Agora, esta relação entre as velocidades antes e após o choque são muito importantes. Ao resolvermos exercícios sobre colisão elástica, faremos uso desta expressão, esta que está aqui onde está o cursor, esta, e desta expressão. Esta V2 representa a velocidade final da segunda partícula após o choque. V1 representa a velocidade final da primeira partícula após o choque. V01, velocidade inicial da primeira partícula antes do choque. V02, velocidade inicial da segunda partícula antes do choque. Quer dizer que as V0 são sempre velocidades antes do choque. E essas onde não vem zero são as velocidades após o choque. Então está aí a relação entre essas quatro velocidades. Agora, nas colisões completamente inelásticas, neste tipo de colisão, as partículas movimentam-se juntas imediatamente após a colisão. Em outras palavras, inicialmente antes da colisão, cada partícula possui sua própria velocidade. Por exemplo, aqui parte do repouso tem velocidade inicial zero.
e aqui não parte do repouso, tem velocidade inicial diferente de zero, claro. E o sinal da velocidade, se é positivo ou negativo, vai indicar o sentido de movimentação de cada partícula. Ora bem, então, uma vez que as partículas movem-se juntas após a colisão, isso quer dizer que elas possuem a mesma velocidade após a colisão, tá? Isso é muito simples. Numa colisão completamente inelástica, ou perfeitamente inelástica, simplesmente existe conservação da quantidade de movimento. A energia não conserva-se, a energia vai variar, uma parte da energia vai ser dissipada ou perdida. Assim, as expressões que caracterizam as colisões completamente inelásticas estão aqui. Primeira condição é esta, conservação da quantidade de movimento. Repare que a velocidade final é a mesma, v, quer dizer que no final teremos simplesmente soma das massas dos corpos a movimentarem-se com a mesma velocidade v. Ao passo que a energia cinética inicial é diferente da energia cinética final. Quer dizer que a diferença entre a energia cinética final pela energia cinética inicial vai ser a energia perdida ou dissipada na colisão. A energia cinética inicial é dada por esta expressão, a energia cinética final é dada por esta expressão. Por quê? Por uma razão muito simples, as velocidades são iguais para este caso, logo simplesmente fatorizamos as velocidades, somamos as massas e teremos a fórmula para a energia cinética. Uma expressão muito essencial para calcular a energia cinética é esta relação entre energia cinética e quantidade de movimento. A energia cinética é igual ao momento linear ou quantidade de movimento ao quadrado sobre 2 vezes o valor da massa. Quer dizer que se for zero, se for energia cinética inicial, aqui vai ser precisamente a soma das duas quantidades de movimento. Aposto que aqui vai ser a soma das massas, né? E se for energia cinética final, essa massa vai ser igual à soma das massas. Quer dizer que se quisermos saber a quantidade de movimento após o choque e temos a energia cinética final, podemos recorrer a esta expressão. Tá aí, a energia cinética dissipada ou perdida é igual à variação da energia. Está aqui. É dissipada, energia dissipada ou perdida é igual à variação da energia. Agora, outra grandeza importante ao falar-se de colisões é o coeficiente de restituição. Para nós medirmos a variação da energia cinética ocorrida numa colisão, recorre-se a uma grandeza adimensional chamada coeficiente de restituição. Não tem unidade, por isso é que é adimensional e é representada pela letra E. O coeficiente de restituição estabelece esta condição. Quer dizer que o coeficiente de restituição é igual ao quociente entre a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Claro que tomamos como referência um sistema em que inicialmente as partículas estão em movimento, tá bom? Está aí o coeficiente de restituição. Então, em resumo, temos esta tabela que apresenta as principais colisões, o coeficiente de restituição para cada colisão, a energia e a quantidade de movimento. Repare que para a colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é nulo. Então, se esse coeficiente de restituição for nulo, vamos encontrar aquela relação entre a diferença das velocidades após o choque pela diferença das velocidades antes do choque, tá? Por outro lado, nas colisões perfeitamente inelásticas, a energia ocorre máxima dissipação, quer dizer que a energia é dissipada, é perdida. E como é que se calcula essa energia perdida? Pela diferença, pela variação da energia cinética, ao passo que a quantidade de movimento permanece constante. Na colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. É superior que 0 e inferior a 1. Ocorre dissipação parcial da energia, a quantidade de movimento permanece constante. Ao passo que a colisão perfeitamente elástica, né, o coeficiente de restituição é igual a 1. Tá? Então, o coeficiente de restituição é igual a 1. Nesse caso, vamos observar a relação entre essa diferença das velocidades por esta diferença das velocidades. Vou só fazer aqui uma correção. Para as colisões perfeitamente inelásticas, né, se aqui for 0, esta expressão toda passa aqui a multiplicar, vai dar 0. Quer dizer que teremos velocidade
2 igual a velocidade 1 após a colisão. Ao passo que, se for perfeitamente elástica, é quando teremos então aquilo que eu expliquei, a relação entre a velocidade relativa após a colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Aqui ocorre conservação da energia cinética. Teremos energia cinética inicial, antes da colisão, igual à energia cinética após a colisão. E o momento linear, ou a quantidade de movimento, também vai conservar-se. Portanto, destacamos estes dois tipos de colisão. Perfeitamente inelástica, que são aquelas em que os corpos movem-se juntos após a colisão, e colisão perfeitamente elástica, que são aquelas em que após o choque, cada partícula movimenta-se no seu determinado sentido. Ok, como tarefa para casa, eu vou pedir que vocês respondam essas duas perguntas e preparem-se também para a aula de exercícios. Qualquer atividade adicional que o professor enviar, façam-na, tá bom? E espero que tenham gostado da nossa aula. Por hoje é tudo. Até a nossa próxima aula de física.